Bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade ao capítulo 14, que trata de equilíbrio químico. Nessa aula vamos ver aí cinética química e equilíbrio químico. O vínculo que existe entre as duas áreas, né? Capítulo anterior foi sobre cinética química, e nesse vamos falar de equilíbrio químico. Estamos falando de equilíbrio químico e existe o vínculo entre os dois fenômenos, né? As duas áreas de estudo. Quociente de reação, QC, o que ele é, para que serve, exercícios para praticar e utilizar o QC, o KC, calcular as concentrações de equilíbrio, então no equilíbrio. Então, quando você quer saber quais serão as concentrações que haverão de reagente e produto no equilíbrio. É claro que para isso você precisa das concentrações iniciais, mas isso você tem, porque você monta um sistema, você é o engenheiro, é o técnico, é o cientista que está fazendo a reação. Então, muitas vezes você sabe quanto de produto você coloca, quanto de cada reagente você vai colocar num reator, num recipiente, num balão. Então você tem as quantidades, isso está sob seu controle. Você precisa da constante de equilíbrio da reação, isso você obtém em tabelas, na bibliografia. Para uma determinada temperatura, cada reação tem uma constante de equilíbrio. E você pode também determinar esse valor experimentalmente, fazendo aí, né, medições na mudança de cor ou na pressão, se for um gás, se descobre. Já fizemos isso. Então, se você sabe as concentrações iniciais que você coloca num reator e sabe a constante de equilíbrio que você obtém da literatura, em determinado momento você vai saber quais são as concentrações que você vai obter no equilíbrio. Quando você atingir o equilíbrio, quanto ainda vai haver de reagente, quanto ainda vai haver de produto, e saberá o que providência tomar. Você tem que colocar mais reagente, você tem que parar a reação, você tem que adicionar outro reagente, ou passar para a fase de purificação. Então, é uma informação importante para tomar uma decisão. Você não pode ficar indefinidamente olhando para a reação sem saber o ponto que você tem que tomar, né, uma providência. E quando se atinge o equilíbrio, nada mais vai acontecer numa reação química. Então, exige que você intervenha. E nesse caso, para saber se a reação já atingiu o equilíbrio, se faz o cálculo das concentrações para saber se já foi atingido ou se tem que esperar mais para atingir o equilíbrio. Depois fazemos exercícios justamente praticando esses conceitos e depois vamos fazer uma breve introdução ao princípio de Le Chatelier, mas isso será assunto da próxima aula, essa lei do princípio de Le Chatelier. Então, sejam bem-vindos, vamos começar. Bom, recordando aqui, cinética química e equilíbrio químico. Acabamos no vídeo da aula passada falando disso, recordando que estamos no capítulo 14 do livro de Raymond Cheng, Química Geral, e estávamos tratando de equilíbrio químico. No capítulo anterior vimos cinética química. Então, esses dois assuntos podem ter uma ligação entre cinética química e equilíbrio químico. É interessante recordar aqui rapidamente, num equilíbrio desse tipo aqui, por exemplo, mas pode ser qualquer um outro, temos um reagente A que reage com dois equivalentes de B para dar um produto AB2. Então, é uma equação química e é reversível, como estamos vendo aqui. Tal como está mostrando aqui, existe, né, um K, que é a constante de velocidade da reação no sentido direto, por isso que tem esse Dzinho. Existe um K da reação, da velocidade da reação no sentido inverso, que esse é K com Izinho. Então isso daí já foi visto em cinética química. Esses K são as constantes de velocidade para uma reação
e só depende da temperatura. Ela é constante desde que não se altere a temperatura. Então a velocidade, tal como vimos lá em cinética química, a velocidade da reação no sentido direto é a constante D multiplicada, né, por A, sempre os reagentes, concentração molar de A, está aqui entre chaves, e concentração molar de B elevado ao coeficiente. O coeficiente é esse número aqui, não é o índice, tá? O índice é outra coisa. O coeficiente é o número de mols, né, desse reagente B. E aqui o produto é um produto AB com dois átomos B ligados a um átomo A. Aqui cada reagente B é um átomo separado, ou uma molécula separada, é um reagente separado. Então são 2 mols, eles são independentes, né? Então você leva ao quadrado esse índice, esse coeficiente aqui. Os índices não se devem alterar. Então essa é a velocidade da reação direta, é a constante K, que é fixa para cada temperatura, e pode ser determinada experimentalmente. Faz-se uma planilha, se mede a concentração, a redução da concentração de A e B ao longo do tempo, e faz-se uma reta, um gráfico, enfim, se determina aí tudo que for necessário a partir de dados experimentais. Normalmente, em cinética química, os índices, né, os coeficientes, não são os mesmos dos expoentes. E esses expoentes, 2 aqui, a gente costuma colocar um X e um Y, porque tem que ser determinado experimentalmente. Mas quando as reações são elementares, ou seja, não existe reações intermediárias entre a conversão do A mais 2B para se converter em AB, se é um mecanismo de uma única reação, pode muitas vezes usar, só depender dessas concentrações, colocar os índices aqui, os expoentes, sendo os mesmos coeficientes aqui da reação. Isso já foi explicado também. É muito raro que você obtenha os mesmos valores aqui dos coeficientes como índices, mas para efeito de exemplo, vamos tomar como se fosse o mesmo, tá? Como se fosse 2. Lembrando que lá tem a ordem de reação, também um assunto da cinética química, que é a soma dos expoentes das concentrações. Então aqui no caso, se realmente a velocidade obedece essa equação, então a ordem dessa reação vai ser 2 mais 1, que é o índice, é o expoente do A, a concentração molar do reagente A, daria ordem 3, tá certo? Mas isso aí ficou lá em cinética química. A reação no sentido inverso é uma reação que se poderia ser escrita nos dois sentidos. Você pode colocar o AB ao quadrado do lado esquerdo como reagente e o A mais 2B como produto do lado direito. É também uma notação válida. No caso aqui, podemos simplesmente colocar a reação inversa, velocidade I, é o KI, constante de velocidade inversa, multiplicado pela concentração daí dos reagentes, que seriam esses, né? Se estamos tratando da reação inversa, os reagentes passam a ser produtos e os produtos passam a ser reagentes. Então, como na reação inversa, daqui são os reagentes, né? O AB2, né? Vai chegar um momento no equilíbrio, aí que está o vínculo entre equilíbrio e cinética. A cinética mostra a velocidade com que as reações ocorrem. Só que como elas ocorrem nos dois sentidos, quase sempre uma reação tem muitas reações que ocorrem nos dois sentidos. Então, entra-se em equilíbrio. Se elas estão se convertendo e retrocedendo, vai chegar um momento em que as velocidades se igualam. Quando as velocidades da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, está caracterizado o equilíbrio. Então, essa é a relação que existe entre equilíbrio e cinética. Quando a velocidade é uma questão de cinética, só que existe, no caso de reações reversíveis,
velocidade direta e velocidade inversa. E se elas forem iguais, chega-se um momento em que elas são iguais, é quando se estabelece o equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico, porque os reagentes estão se transformando no produto a uma velocidade fixa. Quando, né, estabiliza o equilíbrio, ela se mantém uma velocidade fixa de reação direta. E também se forma, né, uma reação inversa, se mantém fixa. O fato das duas velocidades se igualarem faz com que as concentrações molares, tanto dos reagentes quanto dos produtos, se tornem fixas também. É dinâmico porque as coisas estão acontecendo, porém você não vê mais alterações nas concentrações. É como se tivesse estático, mas não é estático, é dinâmico, porque há sim, só que reações em sentidos contrários que uma neutraliza o efeito da outra. Se é assim, eu posso igualar, né, a expressão aqui da reação direta é Kd, que é a constante de velocidade da reação direta, multiplicado pela concentração molar de A. O expoente de A é 1, porque o coeficiente é 1. Concentração molar de B, expoente 2, porque o coeficiente é 2. Sempre dos reagentes, certo? Para a velocidade sempre se toma a concentração molar dos reagentes com seus expoentes, que são os coeficientes da equação química balanceada. Então vai ser igual a velocidade I. Então, ao igualar isso aqui, eu posso igualar as expressões de concentração. Quando eu igualo as expressões de concentração, tomadas daqui, eu posso agora jogar tudo que é constante, os K, né, cada reação direta e cada reação inversa, do lado esquerdo da equação. E do lado direito, as concentrações molares, que são similares. Ao fazer isso, fica o Kd dividido pelo Ki, que ele vem dividindo, e ao mesmo tempo, esse Kcd com Ki, sempre que você divide dois valores que são constantes, que não mudam, um pelo outro, né, você faz uma divisão, você obtém um número que também é uma constante. E é aí que está o vínculo entre o Kc do equilíbrio, né, constante de equilíbrio químico que a gente vem falando, e os K das velocidades cinéticas, direta e inversa. Essa é a relação entre equilíbrio químico e cinética química. E ela vai ser igual à concentração de AB, que é o produto, dividido por concentrações molares de A e B elevadas aos coeficientes da equação balanceada. Então aqui nós temos o vínculo, né, a relação entre as duas áreas. Outra coisa importante é o quociente de reação. Vou colocar aqui tudo para vocês verem. Se nós temos aqui uma reação reversível do tipo coeficiente de A, seria, né, uma equação balanceada, tem seus coeficientes. A para o reagente A, B para o reagente B, C para C e D para D. É uma equação geral. Então sabemos que o Kc, que é a constante de equilíbrio, porque essas reações são reversíveis, e uma hora elas entram em equilíbrio. Ou seja, as concentrações não se alteram mais. E vai acontecer isso quando a concentração de C, que é do reagente, né, produto C, elevado a seu coeficiente, multiplicado pela concentração molar de D elevado ao seu coeficiente D, dividido aqui pela concentração do reagente A elevado ao coeficiente A, né, e assim, e o B ao B. Então, essas concentrações, não se altera mais no equilíbrio. Se você fizer uma perturbação, ela sempre tende a restaurar a situação para obter um quociente fixo.
Então isso aqui a gente já viu, né? Viu em equilíbrio químico. O equilíbrio químico se caracteriza justamente por se atingir essa constante. Agora, existe um momento que não é no momento ainda de equilíbrio, que seria um momento antes do equilíbrio, nas situações em que não estão equilibradas, em que você não usa o Kc, você usa o Qc. Seriam situações que ainda não estão, a reação ainda não se equilibrou. Ainda existe, está havendo, leva um certo tempo para as concentrações estacionarem, né, e se manterem constantes. Até atingir essa constância, a reação está desequilibrada. Então a gente chama de constante, né, quociente de reação. Não é uma constante porque esse valor está se adaptando, né, está se movendo para o valor constante QC. KC, né? Qual é a diferença? Normalmente se toma, por exemplo, a concentração em momentos que não seja o momento de equilíbrio, qualquer outro momento. O momento zero, por exemplo, se no momento zero ou num momento dado qualquer a concentração de C não for essa concentração do equilíbrio, nem a de D, nem a de A, nem a de B, então ainda está havendo mudanças. As reações ainda estão, né, caminhando para o equilíbrio. E daí se estabelece três situações. Quando o QC for igual ao KC, significa que já temos um equilíbrio, as quantidades, os valores são iguais. Está aqui uma barra vermelha e uma verde para mostrar. São iguais, então se atingiu o equilíbrio químico. Agora, se o QC for menor do que o KC, significa que prossegue a reação da esquerda para a direita até alcançar o equilíbrio. Então, da esquerda, daqui para cá, certo? É que ainda não se atingiu o equilíbrio, só se atinge quando os dois coeficientes forem iguais. Se você fizer o cálculo de um determinado momento da reação e esse QC naquele momento for maior do que o KC, significa que temos uma situação em que se formou uma quantidade maior de produtos, umas concentrações maiores de produto do que existe no equilíbrio. Então a reação tende a retroceder, para aumentar a concentração de A e B. Então o sistema prossegue da direita para a esquerda para alcançar o equilíbrio, ou seja, vem da direita, que é esse lado aqui, dos produtos, em direção aos reagentes, até se estabelecer o equilíbrio. Então, aqui temos as situações em que QC é menor que KC, vai do reagente para o produto. Quando o QC é maior do que o KC, vem dos produtos para os reagentes, retrocede. E quando os dois são iguais, é que estabeleceu o equilíbrio. Então é bom, se você conhece o KC de uma reação, você em qualquer momento você sabe se a reação já está concluída, chegou ao equilíbrio ou não, ou quanto você ainda falta algo para ela, mais tempo para que ela se entre em equilíbrio. Os exercícios às vezes ajudam a entender melhor, praticar esses conceitos e também tirar proveito dessas informações para alguma finalidade útil, porque se você tem um reator e está fazendo uma reação química, até mesmo um processo biológico, fermentativo, e que existe aí um equilíbrio de qualquer tipo, você precisa saber se já foi atingido a situação de equilíbrio. Porque depois que atinge a situação de equilíbrio, não adianta aguardar mais, que nada mais vai acontecer. Você pode parar o processo ou tomar qualquer outra providência, porque nada vai mudar, a menos que você interfira no processo. Então, é uma informação útil para a tomada de decisão, para se tomar uma atitude, fazer alguma modificação, ou parar a reação e já concluir, ou aquecer, ou adicionar outro reagente para fazer com que a reação prossiga, enfim. É um dado importante se obtém verificando as concentrações. Um exercício aqui para praticar.
No início de uma reação, há 0,249 mol de nitrogênio, 3,21 vezes 10 a menos 2 mol de hidrogênio e 6,42 vezes 10 mol de amônia. Está aqui a reação, ele deu as concentrações dos três elementos, né, dos dois reagentes, nitrogênio, hidrogênio e o produto, amônia. Então ele já deu todos os valores. Com esses valores você encontra o Kc, né? Bom, pelo menos o Q, né, na situação inicial. Ele deu também a constante, o Kc, 1,2. Então ele deu tudo dessa reação. Só que não deu no equilíbrio, né? Ele deu aqui a situação no início. No início a reação não está em equilíbrio, supomos que não. Porque se tivesse no equilíbrio, não estaria no tempo zero. O tempo zero é quando começou a medir. E a gente sabe ou não se está já em equilíbrio no momento zero, calculando o QC e verificando se ele é igual ao KC. Ele já deu, então, as concentrações iniciais dos dois reagentes e do produto. Deu a temperatura que ocorre a reação, que tem que ser fixa, porque o K é específico para cada temperatura. E deu o Kc dessa reação no equilíbrio. Não é na situação inicial do equilíbrio. No equilíbrio se obtém uma constante fixa. Mas vamos ver se essa constante vai ser igual ao QC, né, que é o quociente da reação. A essa temperatura, diga se o sistema está em equilíbrio. Se não estiver, preveja em que sentido vai evoluir a reação. Perfeito. Exatamente uma aplicação do QC, né, coeficiente de reação. Estratégia. São dadas as quantidades iniciais dos gases em mols, em um recipiente de capacidade conhecida, em litros. Então podemos calcular as suas concentrações molares e assim o quociente de reação, QC. Como a comparação de QC com KC permite determinar se o sistema está ou não em equilíbrio, a gente determina também em que sentido a reação vai prosseguir. Se ela vai avançar, quando o QC está menor que o KC, ela avança para os produtos. Se o QC está maior que o KC, ela retrocede para a direção dos reagentes, como vimos anteriormente. Então, as concentrações iniciais foram dadas. Do nitrogênio, você tem o volume do recipiente, que é 3,5 litros, e tem o número de mols, 0,245. Então, uma concentração molar do nitrogênio está aqui, a concentração molar do hidrogênio está aqui, que ele foi dado as concentrações, e o volume do recipiente é um volume fixo. Seja lá qual fosse o volume, você pode até chutar um volume qualquer, 100 litros, 10 litros, vai ser o mesmo, porque não existe um recipiente para um reagente e um recipiente para outro. Tudo está dentro de um reator único, de volume fixo. Então está aqui, 3,5 litros, tudo bem, poderia ser 10 litros, 50 litros, você poderia chutar o valor. Que isso não iria alterar o resultado. Então tá aí, você tem as concentrações molares de todos eles, agora você joga na equação do QC, certo? Ele falou que eram concentrações iniciais, por isso que tem um zerinho aqui no índice, né? E o expoente é 2 para a amônia, porque lá na equação balanceada, o quociente 2 é o da amônia, o quociente 1 é do nitrogênio, o quociente 3 é do hidrogênio. Então tem 3 aqui como expoente do produto, dos reagentes, né? Esses daqui que estão no denominador são reagentes. Então, substituindo os valores que acabamos de calcular e resolvendo a divisão, dá 0,611, é o quociente. Como ele diz que o Kc é 1,2 e a gente obteve um QC de 0,611, o que significa isso? Que o QC é menor que o Kc. Quando isso acontece, a reação ainda não está em equilíbrio, primeira coisa, porque para estar em equilíbrio, o QC tem que ser igual ao Kc. E para que lado vai a reação? Quando o QC é menor, ela vai no sentido de atingir, ficar igual ao Kc. Para isso, precisa aumentar esse valor, né, do QC, para que ele se torne igual, ele está menor. Para ele aumentar, o numerador aqui tem que aumentar.
ou diminuir o denominador, ou vice-versa, porque uma coisa aqui não acontece sem a outra. São vasos comunicantes. O que aumenta um lado está diminuindo o outro, né? Uma reação em que um produto está se convertendo no reagente, está desaparecendo do lado do reagente, está aparecendo do lado dos produtos. Não tem como aumentar um sem diminuir o outro, a menos que se adicione externamente. Bom, então, se você precisa, né, aumentar a concentração do produto e reduzir a dos reagentes, significa que a reação está indo para o lado da produção de produto, para o lado direito. O sistema não está em equilíbrio, o resultado será um aumento da concentração da amônia e uma diminuição nas concentrações de nitrogênio e hidrogênio. Isto é, a reação vai evoluir da esquerda para a direita, ou seja, no sentido dos produtos. Tá certo? Então está aí resolvido um problema. Calculando a concentração de equilíbrio. Então, como que se faz, né? Como que deve se expressar, qual as normativas. Expresse as concentrações de todas as espécies no equilíbrio em função das concentrações iniciais e de uma única incógnita x, que represente a variação na concentração. Isso aqui é para um caso, então, em que existe um momento qualquer da reação que não necessariamente está em equilíbrio, e ele quer que você determine o que, né, para que lado vai a reação e se ela vai chegar ou não ao equilíbrio, quanto falta. Então você tem que, dado concentrações quaisquer, de uns dos reagentes ou de outros, e se pergunta se já está ou não em equilíbrio. Então se usa um X aí, para saber qual concentração de qual reagente ou de qual produto precisa aumentar ou diminuir. Então se coloca um X que não se sabe o valor da concentração. Expressa as concentrações de todas as espécies, ou seja, as concentrações molares dos reagentes, as concentrações molares do produto, no equilíbrio. Você não sabe ainda qual é o valor desse equilíbrio, mas você coloca lá como se estivesse em equilíbrio. Em função das concentrações iniciais. As concentrações iniciais muitas vezes são dadas. Porque isso assim, quando você coloca reagentes num reator, ou num balão, ou num Erlenmeyer, num recipiente, você sabe quanto que você colocou lá dentro. Então, depois é que pode haver alterações, mas os valores iniciais você sabe, são fáceis, experimentalmente práticos, é de praxe saber as concentrações iniciais. Então, se você tem as concentrações iniciais e você coloca uma incógnita para mostrar quanto que está diminuindo, você não sabe, depois de um certo tempo, quanto dessa concentração já reagiu. Então, você coloca um X para expressar quanto do reagente A, quanto do reagente B foi reduzido. Use sempre o mesmo X. Para todos, se diminuir o X de um, tem que ter diminuído X do outro, né? Ou metade do outro, por causa dos coeficientes. Então, você sempre expressa tudo em X, que representa a variação na concentração. Escreva a expressão da constante de equilíbrio em função das concentrações no equilíbrio. Então, as constantes você faz com relação à concentração no equilíbrio. Conhecendo o valor da constante de equilíbrio, descobre o X. Tá? Depois de encontrar o X, você volta a colocar o X nas expressões onde você tinha usado o X para saber as concentrações de cada elemento no equilíbrio. Vamos fazer um exercício que vai ficar mais fácil de entender. Então aqui, de que forma se usa esse X? Uma mistura de 500 mol, meio mol, né, 0,5 mol de hidrogênio, meio mol de iodo, foi colocada em um frasco de aço inoxidável de 1 litro. Foi dado o volume, os mols, você já tem as concentrações molares. Porque concentração molar é número de mol por volume. Então você tem o número de mol de cada reagente, hidrogênio, iodo, e tem o volume, litro. Tem que ser em litro para ser molar, né? A 430 graus Celsius, aqui é só formalismo para dizer que a reação vai ser a uma dada temperatura fixa. Não vai haver alteração de temperatura para não
alterar as constantes, tanto de equilíbrio quanto de velocidade, se alteram com a temperatura. Então, só para dizer que é essa temperatura aí que está acontecendo a reação. O equilíbrio constante, Kc, para a reação, foi dado Kc, certo? Esses Kc, constante de equilíbrio para uma reação química, normalmente se encontram em tabelas de engenharia química, valores experimentais são publicados. Então você tem como consultar esses valores. Então veja bem, se você tem esses valores de Kc para uma reação e tem as concentrações iniciais, porque você é o engenheiro, ou você é o técnico, ou o biotecnologista que vai fazer a reação, o químico. Então você consulta o Kc, que é fornecido. Se não é fornecido, você pode determinar ele experimentalmente. Você já vimos como se faz em alguns exercícios. Então, mas tem esses valores publicados. Tá lá. Você, por outro lado, você tem as concentrações, as quantidades que você vai colocar no reator, quantidades iniciais. E aqui está dizendo, quantidades iniciais que você está usando é meio mol de hidrogênio e meio mol de iodo. Então você coloca a quantidade que você quiser. Está sob seu controle também. Você adiciona. E aqui está dizendo que a reação balanceada é essa. Isso aqui é uma reação química. E a gente sabe, né, que hidrogênio com iodo se forma ácido iodídrico. Pelo menos a 430 graus, né, centígrados acontece isso. E ele deu o Kc, que é a constante de equilíbrio que você consulta nas planilhas, nas bibliotecas. É 54,3. Então te deu todas essas informações. O que ele pede? Calcular as concentrações de hidrogênio, iodo e ácido iodídrico em equilíbrio. Tá vendo? É aí que entra o X. O X da história, né? Saber como que você usa esse X. Note que ele só te deu o K, a equação química e as concentrações iniciais de hidrogênio e iodo. Você precisa saber, quando atingir o equilíbrio, quanto vai ser as concentrações de cada um desses elementos, reagentes e produtos. Então, como que se procede? Estratégia. Nos é dado as quantidades iniciais dos gases em mols, em um recipiente de volume conhecido. Então você consegue saber as concentrações molares. Você tem o número de mols e o volume do recipiente. Para que possamos calcular as concentrações molares. Você fica sabendo. Como inicialmente não havia nada presente, não havia produto, né? Iodeto, ácido iodídrico não existia no início, a concentração do ácido iodídrico no momento da reação era zero. O sistema não iria estar em equilíbrio. Como que vai ter um equilíbrio sem existir produto? No momento zero não existia produto, você colocou lá só os reagentes dentro do recipiente. Portanto, alguns hidrogênio reagirão, né, com a mesma quantidade de hidrogênio. Por quê? Para formar o iodeto de hidrogênio, ácido iodídrico, até que o equilíbrio seja atingido. Então é isso. O que tem que fazer? Os 3 passos que foram descritos anteriormente. Seguimos o procedimento anterior para calcular as concentrações de equilíbrio, ou seja, aquele procedimento descrito. O passo 1, se faz uma planilha. Coloca aqui a equação, hidrogênio mais iodo, para dar ácido iodídrico, certo? Faz aí o equilíbrio, né, o balanceamento aqui da reação, são 2, uma molécula de hidrogênio, uma molécula de iodo, para formar 2 de ácido iodídrico. No momento inicial, as concentrações molares, a quantidade de mols, né, era meio mol, não é concentração, é quantidade de mol. Meio mol de hidrogênio, meio mol de iodo, ainda não tinha se formado nada de ácido iodídrico, por isso 0. Aí que está, no equilíbrio, que eu não sei em que momento vai ser atingido, mas sei que vai haver uma concentração X, aí que eu uso o X, porque eu não sei que concentração vai ser do hidrogênio, por enquanto eu não sei. Qual será a concentração de
hidrogênio vai ser X, né? Reduziu X, né? Houve uma perda, né? Essa mudança aqui é o que se reagiu de hidrogênio. Reagiu uma quantidade X de hidrogênio. Então, se reduz menos X de hidrogênio, menos X de iodo, e se formou aqui, acrescentou do lado de cá, mais 2X, que é a quantidade de ácido iodídrico que se forma. Por que eu uso X aqui e X aqui? Porque para cada molécula 1 de hidrogênio, reage 1 de iodo. Então, se eu gasto X, pode ser 1, 10, para cada 10 de hidrogênio, serão 10 de iodo. Para cada 100, 100 de iodo. Ou seja, esses dois coeficientes, hidrogênio e iodo, são o mesmo. Então, se eu gastei X de hidrogênio, certamente tem que ter gastado X de iodo. Porque um não reage sem ter a mesma quantidade do outro. E a quantidade aí é desconhecida, ambos são X. Então, reduzir o X na concentração de hidrogênio, terá reduzido o X também na concentração de iodo. Por quê? Porque os coeficientes são 1 e 1. Agora aqui, quanto que aumentou na concentração do ácido iodídrico? Aumentou 2x, porque para cada um de iodo, cada um de hidrogênio, se formam 2, o dobro de ácido iodídrico. Então são 2x, porque se aqui é x e aqui é x, né? Iodo é x e hidrogênio é x. Então, pelo coeficiente, serão 2x para ácido iodídrico. Então, isso foi o que se formou de produto e o que se reduziu em quantidade de mol de hidrogênio e de iodo. Tudo em X, tá? Não pode inventar outra incógnita, não. Então, quanto que tem no equilíbrio? No equilíbrio, se perder o X mol, que não sei quanto é, né, para chegar no equilíbrio, é 500, 0,500, que era a quantidade inicial, quantidade de mols, menos X. Aqui é a mesma coisa, que no início havia, né, 0,500 mol de iodo, menos X também. E aqui, na quantidade que ficou de ácido iodídrico, será 2x, né? Continua sendo 2x, porque 2x mais 0 é 2x mesmo. Então, continua 2x. Notem que aqui estamos somando, né? O que havia menos o que se gastou. O que havia menos o que se gastou. Aqui, o que havia mais o que ganhou. Dá 2x mais 0, dá 2x. Então, o que a gente tem no equilíbrio? Eu tenho as concentrações, eu tenho aqui a quantidade de mol de um reagente, a quantidade de mol do outro reagente e a quantidade de mol do produto. Então, eu posso montar aquela equação do equilíbrio em que se usa o K. E o K foi fornecido. Então, está aqui o passo 2. Sabemos que o constante de equilíbrio de uma reação é o produto, a concentração molar do produto, no caso, o ácido iodídrico, é ao quadrado, porque o coeficiente do ácido iodídrico é 2. Concentração molar dos reagentes, que é hidrogênio e iodo, elevado a seus expoentes, que seriam os coeficientes da reação balanceada. É 1. Isso sabemos que é assim, né? A constante de equilíbrio são desenhadas sempre desse jeito. Então, isso é ponto passivo. Então, agora a gente substitui. No equilíbrio, a constante foi dada, 54,3. A concentração do ácido iodídrico, a gente viu que no equilíbrio vai ser 2x ao quadrado. A concentração do hidrogênio é 0,500 menos x. Do iodo a mesma coisa, 0,500 menos x. Nesse caso, vai dar o quê? Você resolve 2x ao quadrado embaixo, 0,500 menos x, vezes 0,500 menos x, seria a mesma coisa, 0,500 menos x, entre parênteses, ao quadrado. Como o numerador e o denominador estão ao quadrado, você tira a raiz quadrada disso, vai dar 2x, né, dividido por 0,500 menos x. E do outro lado você tira a raiz quadrada também, que é 7,37. Raiz quadrada de 54,3. Tira a raiz quadrada dos dois lados. E agora você descobre o valor. Você, né, joga o 0,500 menos x multiplicando 7,37. Todo aquele procedimento de álgebra. Você descobre que x é igual a 0,393 molar.
Então, quem tiver dificuldade aí com essas expressões matemáticas, dá uma olhadinha, né, em álgebra. Não é tão difícil, é simples. E isso daí já não é química, né? A gente se usa muito matemática em equilíbrio químico, cinética química, termodinâmica. Dá uma olhada lá. Tá aí, descobrimos o valor de x. Mas isso não é tudo. Porque o x é apenas o que foi perdido da concentração inicial e o que se formou como produto. Mas quais são esses valores? A concentração no equilíbrio de hidrogênio é 0,500 menos x. Então é 0,500 menos 393. Aqui eu vou ter a concentração de hidrogênio no equilíbrio, que vai ser o mesmo, né? Porque são iguais aqui, do hidrogênio, do iodo, também o mesmo valor. 0,500 menos 0,393 molar vai ser a mol, né? Concentração no equilíbrio, quantidade de mol, né? No equilíbrio do iodo. E qual era a concentração? Vai ser, né, a concentração do ácido iodídrico no equilíbrio. É 2 vezes x elevado ao quadrado. Então você tem que pegar esse valor, multiplicar por 2 e elevar ao quadrado. Então o passo 3. No equilíbrio, as concentrações são 0,500 menos 393, dá 0,107 mol para hidrogênio, a mesma coisa para iodo. E aqui 2 vezes elevado ao quadrado, né? Assim, a concentração, não ao quadrado, a própria concentração. Né? O que nós queremos saber é a concentração, não só a concentração ao quadrado. A concentração ao quadrado é para obter a constante de equilíbrio. Simplesmente multiplica. Né? Multiplica aqui e você tem o valor da concentração do ácido iodídrico no equilíbrio. Verificação. Você pode verificar sua resposta calculando Kc usando as concentrações de equilíbrio. Né? Agora você pode voltar a usar esses valores aqui assim, leva esse daqui ao quadrado, isso sim, para obter o Kc, e divide pelas concentrações desses dois reagentes. Vai ter que obter o Kc que foi fornecido. Se for diferente, alguma coisa aconteceu errado. Lembre-se que Kc é a constante para uma reação particular em uma determinada temperatura. Claro, foi dada a temperatura, foi dada a reação. Ela muda para cada reação e para cada temperatura na mesma reação. Bem, vamos continuar aqui. Outro exemplo, 10. Para a mesma reação, ou seja, esta reação desenhada aqui em cima, hidrogênio gasoso mais iodo gasoso para formar ácido iodídrico. A reação é reversível, o estado dos reagentes do produto é gasoso. Então, para a mesma reação e a mesma temperatura, que no exemplo anterior, suponha que as concentrações iniciais de hidrogênio e iodos e também do produto, ácido iodídrico, sejam essas aqui. Ou seja, está sendo dado as concentrações iniciais. Note que nesse momento, a diferença é que no exercício anterior se dizia que a concentração inicial do ácido iodídrico era 0, que é o normal, né? De fato, quando se coloca os reagentes, no momento inicial não existe produto, só existe reagente. Mas eles começaram a contabilizar o tempo e disseram que o tempo inicial, quando começou a contabilizar, já estava se formando, né? O que é muito rápido, às vezes começa a se formar antes que o cronômetro seja ativado. Mas tudo bem, vamos supor que exista aí uma situação inicial em que essas quantidades foram calculadas ou constatadas, né, através de aparelhos, se mediu essas concentrações em um dado momento. Calcule a concentração desta espécie no equilíbrio. Note que temos a constante de equilíbrio nessa reação que foi dado no exercício anterior. Então vai ser fácil resolver. Então a estratégia, como é? Podemos calcular o quociente da reação QC com as concentrações iniciais para ver se o sistema está em equilíbrio já. Então, quando se começa a medir uma reação a partir de um determinado tempo, que não seja a reação já está em andamento, então
na verdade não é a inicial, seria um determinado momento se mediu as concentrações, e para saber se já está ou não em equilíbrio se usa o QC, que é colocar as concentrações como se fosse usar o cálculo do KC, né? E se esse KC que foi dado, e agora a gente vai calcular, né, esse QC, se ele for menor, pode ser menor, igual ou maior que o KC. Se ele for menor, ainda a reação não atingiu o equilíbrio. Se for igual, já atingiu o equilíbrio. E se for maior, porque a reação se passou, né? Tem que começar a retroceder, voltar a formar os reagentes. Então precisa calcular o QC, e para calcular o QC só basta ter as concentrações dos reagentes do produto. Num determinado tempo qualquer, você sabe se a reação já atingiu ou não o equilíbrio, porque você tem a constante de equilíbrio e tem como calcular o QC. Então, a comparação de QC com KC permitirá, né, determinar se haverá um decréscimo de hidrogênio e hidrogênio, ou seja, se a reação ainda está fazendo com que esses reagentes desapareçam para formar produto, ou se está se formando mais produto, ou se o produto se formou em grande quantidade e a reação está retrocedendo, ou se já está em equilíbrio, enfim. Com esse QC e com o KC você sabe em que altura a reação se encontra. Primeiro calculamos então o QC, da seguinte forma, é da mesma maneira que se calcula KC, só que o KC é no momento de equilíbrio, as concentrações já não estão mais variando. Como sei que as reações não estão variando? Você mede as concentrações em um dado momento, volta a medir depois de alguns minutos, elas não variaram porque elas já estão em equilíbrio. Agora, se está variando é porque ainda não tinha sido atingido o equilíbrio. Então, se você pegar num determinado tempo, medir o QC, que é a mesma coisa que o KC, só que você ainda não sabe se está em equilíbrio ou não. Na verdade, você ainda não sabe se é QC ou se é KC, né? Só calcula como se fosse um quociente. Se ele for igual ao KC, já é no equilíbrio. Se ele for menor, a reação ainda não atingiu o equilíbrio. Se for maior, aconteceu algo estranho, ele vai retroceder. Está aqui, concentração do iodo, ácido iodídrico, ao quadrado, lembrando que usa os coeficientes, tá, aqui foi dado, do hidrogênio, do iodo, né? E você obteve 19,5. 19,5 é menor que o KC que foi dado, que é 54,3. Então concluímos que a reação prosseguirá da esquerda para a direita até que o equilíbrio seja atingido. Então é só ver lá, né, as ilustrações e você vê que vai acontecer, haverá um decréscimo nas concentrações dos reagentes e um acréscimo na formação dos produtos, para que esse coeficiente aumente, né, e se iguale ao KC, precisa acontecer isso. Está deslocado, portanto, para a produção de produto. Passo 1. Considere X o decréscimo nas concentrações mol por litro de hidrogênio e 2, né? O X, então, é as concentrações, já fizemos isso, né? O X é as concentrações de hidrogênio e iodo. Isso aqui foi feito para uma situação em que as concentrações iniciais, no exercício 14.9, foram dadas concentrações iniciais de hidrogênio e iodo, e dizia-se lá que a concentração do ácido iodídrico era zero no início, como tem que ser, né? Mas aqui já partimos de outra situação em que as concentrações são um pouco diferentes, já tinha começado a reação, quando começaram a cronometrar, e no caso aqui, então colocamos que no equilíbrio tem que haver uma redução, como descobrimos que o QC é menor, então a reação ainda está caminhando para o equilíbrio. Então ainda vai haver um decréscimo nas concentrações de hidrogênio e um decréscimo nas concentrações de iodo, porque como vimos, o QC é menor que o KC, então vai haver essa redução até se atingir o equilíbrio. De quanto tem que ser as reduções nas concentrações de iodo e de hidrogênio até atingir o equilíbrio? Vai ser de X, ainda não sabemos. Então, essa concentração que foi dada vai sofrer um decréscimo, que ainda não sei qual é. E é o mesmo decréscimo que o iodo também vai sofrer, porque os coeficientes são 1 e 1, né? Então a gente coloca 1 aqui para um e para outro.
Porém, aqui vai haver um acréscimo, porque vai se formar produto. E vai se formar 2x, porque o coeficiente aqui é 2. Então é 2x. Tá fácil, é só usar os coeficientes da equação química balanceada. Então agora você soma. É bom sempre fazer essa planilha, colocar as condições que foram dadas, estipular x aí para se vai acrescentar ou se vai reduzir. No caso vai reduzir, porque ainda vai se formar mais produto, então vai reduzir os reagentes. Então você soma, no equilíbrio você vai ter a concentração que havia, menos a P, a quantidade que vai ter que reagir para chegar no equilíbrio. Então, no equilíbrio vai ter esse valor de hidrogênio, e vai ter esse valor de iodo, e vai ter esse valor, essa concentração molar de ácido iodídrico. Agora que você tem as concentrações molares, basta você usar a equação do equilíbrio. Foi dado, né, no equilíbrio, o K dessa reação é 54,3. Né? Então está aqui, 54,3. A constante de equilíbrio é essa, né? Para essa reação, considerando uma reação elementar, substituindo, nós temos. Então, colocamos aqui os valores. E quando resolvemos essa equação, você vai obter, né, uma equação algébrica, você vai obter uma equação do segundo grau. Se vê, né, que vai ser do segundo grau, tem um expoente 2. Aqui no denominador também vai haver expoente 2. Então, provavelmente dá uma equação do segundo grau. Não é possível resolver essa equação pelo método de raiz quadrada, né, porque aqui não é igual os dois valores. Né? Quando é igual é fácil. Mas são diferentes, então você vai ter que multiplicar tudo. Aí vai ter que aplicar o conhecimento de álgebra, pois as concentrações iniciais de hidrogênio são diferentes aqui. Uma é diferente da outra. Se fosse igual, facilitava o cálculo. Em vez disso, aplicamos propriedades distributivas, ou seja, você multiplica o primeiro elemento pelo primeiro elemento, né, do parênteses seguinte, depois pelo segundo, depois pega o segundo do primeiro parênteses aqui, multiplica pelo primeiro e pelo segundo do segundo parênteses. Então, é propriedade distributiva. Depois, esse valor vai multiplicando 54,3, que está do outro lado do sinal de igualdade. E esse daqui é um binômio de Newton, né, ao quadrado. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Está aqui. Já, né, quadrado do segundo, 4x ao quadrado. Quadrado do primeiro é 5,2 vezes 10 a... E duas vezes o primeiro pelo segundo dá 4 vezes esse valor, x, né? Tá aí. E aqui a propriedade distributiva, depois multiplicado por 54,3. Lembre-se, né? Álgebra. Matemática elementar. Então tá aqui. Agrupamos os termos. Colocamos, né? Somamos tudo que é x ao quadrado, tudo que é x e tudo que é número puro. E caiu realmente numa equação do segundo grau. Aqui é uma equação do segundo grau em x. X ao quadrado, x... Isso aqui não é x não, isso aqui é uma multiplicação. Tá? É bom não usar x quando se ensinar de multiplicação com o mesmo desenho. Aqui era bom colocar um ponto. Então, x é esse daqui e esse. Aqui é um número puro. Uma notação científica. Esta é uma equação do segundo grau, como vimos da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Você usa aquela fórmula de Bhaskara, né, para resolver. Quando você tem uma equação do segundo grau, para resolver uma função quadrática, o x, que é a solução do problema, vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, isso daí é aquela típica equação do segundo grau que se resolve desse jeito. Nesse caso, o a é 50,3, o b é menos 0,654, o c é 8,98 vezes 10 a menos 4. De forma que você coloca tudo aqui, substitui, e você obtém 2x, como é típico, né? É uma parábola. Então, vai dar 2 pontos em que cruza o eixo x. É uma parábola, né, com mínimo, ou seja, ela é crescente. E daí você obtém dois valores. Qual dos dois x é a resposta? Um deles é impossível, porque a concentração inicial vai dar acima da que existe de fato lá. A primeira solução é fisicamente impossível, dado que as quantidades de hidrogênio e iodo que teriam que reagir seria maior do que as presentes inicialmente.
Então, se você usar o primeiro x, não tem como, né? Porque aquelas valores de x vai dar umas concentrações iniciais superiores aos valores que existe. A segunda solução dá a resposta correta. Então, o x é o segundo valor, é 0,00156, que é o valor do x. Repare que, ao resolver equações de segundo grau desse tipo, uma resposta é sempre fisicamente impossível. Por isso, é fácil de achar o valor correto de x. Então, você coloca agora nas concentrações, é o passo 3, lembre, são sempre 3 passos. Você usa a incógnita x para montar a planilha. Depois você usa a equação, né, da lei das massas, do K, para montar a equação matemática. Daí você resolve aquela equação matemática e descobre o x. Esse é o segundo passo, descobrir o x. Depois você usa esse x, no passo 3, para descobrir as concentrações lá no equilíbrio. No equilíbrio, se era dito que a concentração do hidrogênio seria 0,00623 menos x. Então, você coloca aqui menos x, que você acabou de descobrir, que é 0,0156. Vai dar a concentração molar de hidrogênio. Está aqui, do iodo vai dar esse, e do ácido iodídico vai dar esse. Você encontra, então, as concentrações no equilíbrio. Verificação. Você pode verificar as respostas por meio do cálculo do KC. Agora, se quiser, né, fazer a regra, né, quadratura do ciclo, ou seja, fechar, ver se deixou alguma corda solta, uma ponta, né, vai lá e calcula agora o KC pelo método do KC mesmo. O KC está as concentrações do produto, que é o ácido iodídrico ao quadrado, que você já tem, acabamos de calcular, a concentração dos reagentes no denominador, e ver se esse KC foi o que foi dado, né? Usando essas concentrações que acabamos de calcular agora, se ela vai bater com o KC que foi fornecido no exercício. Se bater, você acertou, se não, aconteceu algo errado. Então, temos aqui o princípio de Le Chatelier, em francês, e ele disse o seguinte, a gente vai ver isso aqui na próxima aula, só para explicar aqui só a introdução, que quando você tem um sistema em equilíbrio, aqui um exemplo, nitrogênio reagindo com hidrogênio para formar amônia, se você fizer uma perturbação nesse sistema, o sistema reage em direção oposta ao desequilíbrio, em sua interferência. Então é isso que diz o princípio. Se um estresse externo, não seria um estresse, seria uma mudança, uma intervenção externa é aplicada a um sistema em equilíbrio, o sistema se ajusta de tal forma que o estresse é parcialmente compensado à medida que o sistema atinge uma nova posição de equilíbrio. Então aqui, se for adicionado mais amônia, você faz com que a reação, né, retroceda, porque você está colocando uma concentração do produto no equilíbrio superior àquela que ele se obteria normalmente. Então ele tem que reduzir. Quando colocamos o QC e calculamos às vezes o QC, e o QC é maior que o KC, dizemos que a reação vai na direção dos reagentes. Quando o QC é menor que o KC, a reação vai em direção aos produtos. E quando é igual, ela fica em equilíbrio. Então é isso que acontece. Se você adiciona um pouco de produto, você está aumentando mais do que haveria no equilíbrio. Então está perturbando o sistema, fazendo aí uma intervenção. Consequentemente, vai haver, né, o equilíbrio vai se mover para compensar essa alteração. É o que diz o princípio. Sempre eles se reagem de forma a compensar e obter uma nova posição de equilíbrio. Então tá, a mudança de equilíbrio deixadas para compensar o estresse. Então acontece uma mudança do equilíbrio causada pela adição da amônia. Então, se foi acrescentado amônia, notem, a amônia estava num patamar aqui, acrescentou, subiu verticalmente, né, foi de golpe, se adicionou num determinado instante, então aumentou a concentração. É claro que ela começa a diminuir,
Porque estávamos aqui no equilíbrio. Essas aqui eram as concentrações de equilíbrio em um determinado momento. Então, não havia mais alterações nas concentrações nem de hidrogênio, nem de amônia, nem de nitrogênio, porque já tinha, essas eram as concentrações de equilíbrio. Já estava em equilíbrio o sistema. Então, se no equilíbrio você adiciona amônia, note que aumenta aqui, vai para verticalmente, sobe aqui a curva verde. Então, se aumentou a concentração, o que a concentração acontece na reação? Todas as concentrações dos reagentes reagem de forma a reduzir a concentração, esse acréscimo na concentração do amônia além do que era para ser no equilíbrio. Essa intervenção perturbou, né, o equilíbrio. Ele trabalha, né, o equilíbrio trabalha em função de reduzir a concentração da amônia, esse excesso que foi adicionado. Nota que diminui, ao mesmo tempo que aumenta a concentração dos reagentes. Ou seja, a reação retrocede no sentido de formar reagente e estabelecer novamente um equilíbrio. Esses novos valores aqui de hidrogênio que se estabelece no novo equilíbrio, se você aplicar, né, a constante do equilíbrio, Kc, você vai ver que o Kc continua o mesmo Kc que havia aqui na situação inicial. Apesar de terem mudado, são outros valores, mas se você fizer o quociente da concentração da amônia ao quadrado dividido pela concentração molar do hidrogênio e ainda dividido pela concentração molar do nitrogênio na nova equilíbrio, vai dar o mesmo Kc que havia anteriormente, ou seja, restitui o equilíbrio, o mesmo Kc, só que com concentrações alteradas. Mas alteradas, e o sistema reage para obter esse K, voltar a ter esse K, que é a constante de equilíbrio para qualquer situação, a essa temperatura. Então houve uma reação, essa reação é que se chama princípio de Le Chatelier, que é, né, o que o sistema, a reação, a maneira como a reação restitui os valores de concentração de tal forma que aquele quociente, né, da equação das massas, a lei da ação das massas, seja o mesmo K que havia anteriormente. A gente vai rever isso aqui. Terminamos hoje. Agradeço a atenção.